Alô galera, Voz que Análise aqui, Marcelo falando. Bom, sempre lembrando que isso aqui é um canal de opinião, né? E opiniões sobre o Vasco da Gama. Às vezes sobre futebol, né? E é o caso hoje. Vou comentar aqui futebol, não do Vasco, mas do visionário ou torcedor travestido de jornalista chamado Mauro César Pereira. Ao longo desses 2 anos de canal aqui no YouTube, já soltei alguns vídeos sobre o Mauro César Pereira, que talvez, se ele tivesse tido acesso aos mesmos, teriam um ou mais processos, né? Porque não dá para escutar um cara desse e aceitar passivamente, né? O que ele fala e tal. Na própria rádio lá que ele trabalha, Jovem Pan, né? São todos uns cordeirinhos, né? Ele fala primeiro e todos depois repetem a mesma ladainha dele. É um cara que abre a pauta, né? Tem um assunto X, ele fala sobre aquele assunto e todos vão na sequência, né? Concordando com ele. Não sei qual é o fetiche desses caras de concordar com um pusilânime desse. Bom, e por que eu digo pusilânime? Porque o comentário dele após o jogo Flamengo e Galo no Maracanã é, de certa forma, patético, enfadonho, né? Vergonhoso. E mais, de cara, antes de prolatar sua opinião, o seu comentário, ele fala o seguinte, aspas, não se trata de justificar resultado como alguns babacas estão falando por aí, fecha aspas. Vou repetir, Mauro César Pereira, quando foi fazer o seu comentário, dar a sua opinião sobre o Flamengo e Galo, disse o seguinte, na introdução, já para afastar futuras alegações disso ou daquilo, aspas, não se trata de justificar resultado, como alguns babacas estão falando por aí, fecha aspas. Além de tudo, é um cara que não aceita a dialética, né? Quem entra aqui no meu canal e comenta diametralmente oposto ao meu comentário, de forma organizada eu falo, podemos conviver com opiniões diferentes. A minha pode não estar certa e vice-versa, não há problema algum. E ele, de antemão, afasta o debate, afasta a dialética. Por quê? Porque não se trata de justificar resultado. Vamos agora, então, dito isso, vamos começar agora no tema propriamente dito, né? Ele diz que o Flamengo, de cara, colocou reservas contra o Galo, já apontando no sentido de que era o plano B, plano C. O Flamengo não queria a Copa do Brasil como vetor principal. Não. E ele fala, a Copa do Brasil não é mais importante. É um subcampeonato. Olha que loucura, né? É um subcampeonato. Como se o Flamengo não quisesse ser aí o time que tem mais Libertadores, que tem mais Copa do Brasil, que tem mais brasileiro. Qualquer time quer essas marcações, né? Por exemplo, hoje, quando as pessoas perguntam qual é o maior time do Brasil, o que vem à cabeça? São Paulo, tricampeão mundial, né? Depois Santos, bicampeão mundial, né? Faz parte da história. E aí os times querem essas marcas, né? Querem chegar a essas marcas. Então, ele fala, não, subcampeonato, mais importante. O Flamengo abriu mão da Copa do Brasil por coisas mais importantes, notadamente o Brasileiro e a Libertadores e tal. Isso é uma bravata, é ridículo, né? O Flamengo foi eliminado por um bom time do Galo. Ou o Galo eliminou, ou o bom time do Galo eliminou o Flamengo. Simples assim, né? E ele fala, não, pô, o brasileiro é mais garantido lá, né? Não depende de nada, pontos corridos e tal. Tanto a pontuação é mais garantida, quanto a arrecadação também, né? Porque lá no topo você vai receber, não sei o que, Copa do Brasil, são embates e tal. Não é possível que você ache digno, plausível, ter um jornalista torcedor ou um torcedor jornalista. Hoje,
Mauro César Pereira, hoje, vírgula, há bastante tempo, ele é um torcedor travestido. Nunca fala alguma coisa que possa arranhar a imagem do Flamengo, que não vai estar arranhada, multicampeão aí, mas não é justo com o seu público, né, com a audiência, de quem não é Flamengo também, e que fosse outro time qualquer, né, que se o técnico do Palmeiras quisesse falar dessa forma, né, não, fomos eliminados pelo Corinthians, mas subcampeonato, a gente está preocupado com a Libertadores e com o brasileiro. O Abel não falou isso e não vai falar nunca. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians e não falaria isso nunca. Por quê? Porque o Palmeiras, assim como o Flamengo, quer disputar e ganhar todos os títulos possíveis, né? E aqui fala o vascaíno, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sou clubista ridículo a ponto nenhum. Quem me acompanha aqui não sacaneio time algum. Cada um tem o seu, né? E cada um na sua área, né? Na sua seara. Mas ficar ouvindo todo dia as pessoas vangloriarem esse Mauro César, repetirem o que ele fala, aceitarem tranquilamente as suas opiniões, né? É um erro. E mostra como é hoje o jornalismo. Ou seja, ele é jornalista, e para mim não quer dizer porra nenhuma, porque desde quando, há muitos e muitos anos, o Supremo Tribunal Federal revogou, né, abrogou, que é a revogação total, a lei de imprensa, dizendo, olha, peraí, comunicação qualquer um pode fazer, não é privilégio, prerrogativa de jornalista. Acabou, né? O jornalista é um cara que pode atuar na mesma função de um cara que não tem canudo como jornalista. No meu caso, só advogado pode atuar com inscrição na ordem. Você não pode advogar, né? Eu posso. Eu não posso fazer um projeto de arquitetura, assinar, porque eu não sou arquiteto. Mas qualquer um pode comunicar-se. Diferentemente das leis que falam, olha, para a profissão tal tem que ser específico tal. Não há lei específica para jornalista dando privilégio, prerrogativa para ele ser o único a falar sobre isso. Então não vejo diferenciação alguma entre um comunicador, por exemplo, o Juca Kfouri nunca fez jornalismo, o Boechat nunca fez jornalismo, nem sei se o Datena fez jornalismo. E aí, isso importa? Não. Vários outros não fizeram jornalismo, né? E estão aí dando as suas opiniões sensatas, concatenadas, não aí, né, eivadas de sentimento, de amores, né, que afastam a análise correta. Para fechar aqui, pérola do Mauro César. Eu não acompanho o Flamengo, né, os bastidores, mas vejo jogo do Flamengo, vejo jogo do Fluminense, vejo jogo do Botafogo. Pérola do Mauro César Pereira. Extra! David, quando jogou com o Palmeiras lá, jogando pelo Palmeiras, foi chamado de marrento, né? Pelo Mauro César. Esse jogador é uma vergonha, ele é marrento, ele é não sei o que e tal. O jogador do Flamengo que perdeu o pênalti contra o Galo, né? Ele não disse que o jogador é marrento porque tinha peitado o Galo. Sabe o que ele falou? O rapaz que perdeu o pênalti contra o Galo, jogador do Flamengo, é sanguíneo. Para o flamenguista, Mauro César, não todo, 90% dos flamenguistas não são boçais, 90% dos botafoguenses, dos vascaínos, dos tricolores não são boçais, mas tem 10% de vascaínos, flamenguistas, tricolores e botafoguenses boçais. E todos os times têm assim, né? Então, o David era marrento e o jogador do Flamengo é sanguíneo. Pelo amor de Deus, né? Era o que faltava aí, né? O neologismo de Mauro César Pereira. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.